Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre o ciclo de potência Rankine. Para começar, eu gostaria de resgatar o que foi dito nos vídeos anteriores sobre o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico idealizado porque ele é composto por processos reversíveis. Então aqui nós temos um esquema em que o ciclo de Carnot poderia ser aplicado e aqui o ciclo termodinâmico propriamente. Então nós temos aqui o processo 1, que é uma transferência de calor a temperatura e pressão constante. Nós temos o processo 2, que é uma expansão adiabática reversível. O processo 3, a transferência de calor a pressão constante. E o processo 4, o bombeamento adiabático reversível. Esse ciclo termodinâmico poderia ser executado mais ou menos com esses equipamentos. Se a gente pensar aqui num ciclo com geração de potência, nós teríamos a caldeira, a turbina, o condensador e a bomba. Mas, como dissemos também, esse processo é um processo ideal, logo ele não é possível de ser obtido. Ele é aquele que apresenta a maior eficiência térmica possível, operando entre essas duas temperaturas. Mas ele na prática não é viável, pelo menos por dois motivos. Se nós analisarmos o final do processo 2, nós vamos perceber que nesse ponto o título é muito baixo, ou seja, a quantidade de condensado formado após a expansão do vapor na turbina é muito grande e nós teríamos então uma quantidade muito grande de condensado na saída da turbina, o que é altamente prejudicial à turbina. Além de reduzir a sua eficiência, também em termos de vida útil, de integridade do equipamento. Existe um número que é aproximadamente de 10% mais ou menos em massa de condensado, ou seja, um título superior a 90% pelo menos. E nesse caso aqui o ciclo de Carnot impõe, dependendo do nível de temperatura, uma quantidade de condensado acima dessa tecnologicamente aceitável. E o outro problema é no início do processo da compressão. Aqui nós temos, por esse esqueminha, nós teríamos uma bomba. A gente também sabe que a bomba ela trabalha bem se ela estiver com 100% de líquido, ou seja, ausência de vapor, ausência de ar. Nesse ponto aqui, o título não é zero, ou seja, haveria na sucção da bomba uma quantidade significativa de vapor, o que danificaria a bomba, causando um efeito ali de cavitação, o que reduz tanto a vida útil quanto a eficiência do equipamento. Então, pelo menos por esses dois motivos, a gente pode perceber que o ciclo de Carnot ele não é tecnologicamente viável. Então, algumas modificações devem ser feitas para reduzir pelo menos esse efeito aqui de excesso de condensado na saída da turbina e a presença de vapor na sucção da bomba. Quando a gente fala de ciclos térmicos em geral, é importante nós termos algumas considerações, porque mesmo trabalhando nos ciclos que não sejam de Carnot, várias considerações são feitas, várias idealizações são levadas em conta. Então, a primeira que eu trouxe aqui é o ciclo não envolve qualquer atrito, ou seja, não tem perda de carga no escoamento. Se a água, por exemplo, entra na caldeira a 10 bar, e por maior que seja a caldeira, por mais que deveria haver perdas de carga, a gente vai considerar que na saída a pressão do vapor vai ser 10 bar. Ao longo dos tubos também, entre a caldeira e a turbina, entre a turbina e o condensador, e assim por diante. Então não existe perda de carga em qualquer ponto do circuito. Todos os processos de expansão e compressão ocorrem de maneira quase estática. Então a gente vai considerar ali o processo isentrópico. Então a linha de entropia vai ser uma linha perfeitamente vertical ali no eixo da entropia. Os tubos que conectam os diversos componentes são bem isolados e não ocorre transferência de calor para o meio, ou seja, não ocorre transferência de calor entre os equipamentos. Então, entre a caldeira e a turbina não ocorre perda de calor, entre a turbina e o condensador e assim por diante. Nesse caso, então, as perdas de calor ocorrerão fundamentalmente na caldeira e no condensador, as transferências de calor.
E as variações de energia cinética potencial são desprezíveis, ou seja, não existe aceleração ou desaceleração do fluido e nem as variações de elevação são desprezíveis. Se a gente pensar em termos de ciclo de potência, a gente vai dar uma ênfase maior no ciclo Rankine, mas existem outros ciclos. Eu trouxe essa imagem aqui que nos posiciona o ciclo de Rankine em função da eficiência e da sua potência usualmente aplicada. Então a gente tem aqui o ciclo diesel, que é aquele ciclo que os motores dos automóveis, de caminhões e esse tipo de veículo utiliza, que nós também estudaremos posteriormente em vídeos futuros. É uma idealização, porque na prática o fluido não percorre um ciclo, o fluido entra e sai do equipamento, mas quando a gente vai estudar o ciclo, a gente considera que o fluido fica percorrendo ali todos os processos sem entrar e sair. A turbina a gás, que é um equipamento que se assemelha aos motores de combustão interna, porque ela vai ter os processos de admissão, compressão, expansão e escape dos gases, mas também quando a gente estuda o ciclo Brayton, nesse caso, a gente vai considerar que não existe entrada e saída de massa. O ciclo combinado, em que os gases da combustão da turbina a gás vão aquecer a água numa caldeira de cogeração, de reaproveitamento de calor, e esse calor então dos gases da combustão vão gerar um vapor, e esse vapor então vai acionar uma outra turbina a vapor. Então no ciclo combinado a gente tem uma turbina a gás que gera potência mecânica, os gases da combustão vão aquecer o vapor, vão gerar vapor numa outra caldeira, e esse vapor vai acionar uma turbina a vapor. Por isso então o nome de ciclo combinado. Então vejamos aqui que a eficiência do ciclo diesel por volta de 40%, 50% e numa potência relativamente baixa se comparado com as demais. Aí com a potência um pouco maior a gente tem as turbinas a gás e o ciclo combinado, e é claro que o ciclo combinado ele vai ter uma eficiência maior do que a turbina a gás, porque ele está aproveitando o calor, aquela energia que está saindo nos gases da combustão. A gente tem um ciclo chamado de Kalina, que é um ciclo Rankine, mas ao invés do fluido de trabalho ser água pura, existe uma mistura ali aproximadamente entre 70% de água e 30% de amônia. E essa mistura então ela vai alterar o ciclo, que seria o ciclo Rankine, porque a temperatura de evaporação e de condensação ela não é constante dentro do domo. Ora, a gente sabe que a substância pura, a transformação de fase de líquido para vapor ocorre a pressão e temperatura constante. Quando a gente faz uma mistura, que nesse caso água com amônia, essa pressão e temperatura não tem uma relação, eles não se mantêm constante ao longo dessa transformação de fase. Isso faz então com que seja possível um maior aproveitamento do fluido e aumenta-se então a eficiência energética. E pelo menos para esses dois, para esse exemplo, para esses ciclos que eu trouxe aqui, nós temos o ciclo Rankine, que é o que nós vamos estudar, então não vou falar agora, e as usinas nucleares, que aí é outra filosofia. Ali não existe combustão, mas existe a fissura do urânio ali, que é o material mais utilizado, mas aí é outro universo que a gente não vai trabalhar aqui. Então a partir de agora a gente vai dar uma ênfase ao ciclo Rankine. O ciclo Rankine ele é uma modificação do ciclo de Carnot, ele parte do ciclo de Carnot. Então vejam que aqui nós temos os mesmos equipamentos mostrados quando falamos no ciclo de Carnot. Então aqui a gente vai ter a caldeira, a turbina, o condensador e a bomba. Se nós olharmos aqui para o ciclo termodinâmico, nós podemos ver aqui o ciclo 1, 2, 3, 4, 1 é o ciclo de Carnot conforme nós tínhamos visto. Transferência de calor a temperatura constante, expansão isentrópica, transferência de calor a temperatura constante e compressão isentrópica. Mas para ajustar aquelas limitações tecnológicas do ciclo de Carnot, nós temos que trazer o ponto 1 para a linha do domo, para que na sucção da bomba não haja
vapor. Então a gente traz esse ponto 1 para esse ponto 1', e também nós temos que trazer esse ponto 4 para um ponto mais próximo, não precisa ser necessariamente sobre a linha e nem fora do domo, porque senão a gente está saindo com vapor puro, superaquecido da turbina, e aí a gente gastou uma energia para gerar aquele vapor e não aproveitou aquela energia, mas um ponto mais próximo do domo, de forma que a quantidade de condensado seja a menor possível. Então o ciclo se torna 1', 2', atingiu a mesma pressão nesse caso por enquanto. Então veja, essa linha é a linha de pressão, aqueceu lá na caldeira, nós temos que superaquecer esse vapor, porque se nós considerarmos que a expansão continua sendo isentrópica, a gente tem que trazer esse ponto para fora aqui do domo, esse ponto 3, ou seja, gerar um ponto 3' bem à direita aqui do domo, para que na hora que a expansão ocorrer e a pressão na saída for atingida, esse ponto 4' esteja mais próximo do domo do que esse ponto 4. Então o ciclo fecha 1', 2', 2, esse ponto é comum, ele vai lá para o 3', então aqui nós estamos superaquecendo o vapor e vamos expandir esse vapor na turbina, e na saída da turbina a gente vai ter uma quantidade muito pequena de condensado. E aí nós vamos condensar todo esse vapor para voltar para a bomba e o ciclo continua. E finalmente, então, falando sobre a eficiência do ciclo Rankine versus o ciclo de Carnot, a eficiência é basicamente o calor líquido sobre o trabalho líquido sobre o calor. Lembrando que o trabalho líquido é essa área, no ciclo de Carnot seria a área desse retângulo, e o calor total seria a área abaixo dessa linha, ou seja, esse retângulo maior. Quando a gente vem para o ciclo Rankine, nós vamos perceber que essa relação é degradada, ou seja, o trabalho líquido aumenta, mas o calor utilizado aumenta mais. Por isso, então, que a eficiência térmica do ciclo Rankine é inferior ao ciclo de Carnot. Mas nós veremos algumas modificações que são possíveis para a gente reduzir essa diferença e automaticamente aumentar a eficiência do ciclo Rankine. Então, como que ficaria o trabalho líquido do ciclo Rankine? É a área dentro das linhas que formam o ciclo. Então seria a área 1', 2', 2, a gente vem aqui 3', 4, 1', ou seja, essa área toda aqui, ó. Veja que nós aumentamos, era isso aqui, nós ganhamos essa área e essa área. Contudo, o trabalho, o calor total também aumentou. O calor total vai ser a área abaixo dessa curva toda aqui. Então vejam que nós ganhamos todo esse calor a mais e todo esse calor a mais. Então proporcionalmente o calor aumentou mais do que o trabalho líquido. E a área então fica sendo A, 2', 2, 3, C, A. Toda essa área aqui. Então com esse slide eu finalizo essa aula em que foi apresentado o ciclo Rankine. As diferenças entre o ciclo Rankine e o ciclo de Carnot foram destacadas. No próximo vídeo nós veremos como aumentar a eficiência desse ciclo Rankine e posteriormente faremos alguns exercícios para aplicar esses conceitos vistos aqui. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e te espero no próximo vídeo. Até lá!